quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. E boa noite aos amigos, colaboradores que estão nas mídias digitais. Nós temos os nossos avisos. O primeiro dele, desligar os celulares e vamos nos ligar com Jesus. Vamos deixar aí uns 45 minutos desligado e vamos estarmos somente aqui com a atenção para a palestra, vibrações, leituras de mensagens, ok? A nossa campanha para as 330 cestas básicas continua. Estamos pedindo sempre para poder compor as cestas que todos os meses são entregues às nossas assistidas. E lembrando que as 3 primeiras fileiras são para as pessoas que estão realizando os tratamentos, ok? Ciclo básico de Espiritismo, aberto a todos que tenham interesse em conhecer a doutrina espírita. Duração, 4 meses. Turma de agosto, início sábado, 5/8. E terça-feira, 8/8. Na próxima semana, terça-feira à noite, está iniciando. Horários, no sábado, também vai ter das 14 às 15h15. E nas terças-feiras, das 14 horas às 15h15. Das 20 horas, desculpe, já é na terça-feira aqui que está meio confuso, viu, senhor Tadeu? Das 20h15 às 21h30. As inscrições são lá no local da sala Cianinha, andar intermediário, ou qualquer informação na nossa livraria, as meninas estão aptas a dar todas as informações que sejam necessárias.
Estou rápido hoje, porque hoje, dia 1º, nós temos o livro da Diretoria de Doutrina. Leitura da mensagem Evangelho e Prece Inicial, com o nosso querido Fábio Gomes dos Santos, nosso trabalhador querido aqui, da equipe. Vibrações e prece final, hoje com a Magda Bária. Faz tempo, hein, Magda? Voltando aqui às vibrações. E o livro do mês, O Amigo Jesus. Nosso querido Eduardo Barcelos vai fazer a apresentação. O Edu trabalha às quintas-feiras na Casa de Paz e Amor. Desculpe, às segundas-feiras no Paz e Amor, às quintas-feiras na Caspage. E ainda quando dá um tempinho, nos ajuda lá no Evangelho pelo Zoom, né? Ajudou bastante. Já estamos em 1.200 Evangelho pelo Zoom. 1.200 noites. E o Eduardo sempre está lá vibrando também, colaborando, debatendo, ajudando bastante o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem uma bagagem legal, trabalha lá na Caspage, desenvolve um trabalho lá aos sábados, trabalho maravilhoso com as famílias, com as crianças. Então, vamos nos preparar para que possamos ter um ensinamento maravilhoso deste livro da noite, que nosso querido Eduardo vai nos passar. Então, vamos nos preparando, vamos esquecer aquela agitação do dia a dia, aquela correria que envolve a todos nós, é normal, uma cidade grande como São Paulo, e vamos nos ater somente aqui, na palestra e nas vibrações. Vamos iniciar, Fabinho? Boa noite. Do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, escrito por Hamed. A criatura realmente corajosa solta o passado e deixa o futuro vir a ser. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência. Um espírito amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário. Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa, e, consequentemente, bem mais meritória, que há de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, assim, todos ligados a Jesus, a essa palestra, que o Sr. Edu vai nos proporcionar, possamos abrir nossos corações, nossos pensamentos, para que o entendimento flua, para que teremos paciência, para que nossos problemas serão resolvidos com muita força, com paz no coração e, antes de tudo, tendo força para poder ajudar a quem está no nosso caminho,
pois o que nos prepara para o nosso entendimento ou o nosso sofrimento, para que passe de uma forma tranquila, é o amor que a gente recebe quando damos o que temos de melhor. Todos temos uma boa palestra e que Deus nos abençoe. Assim seja. Boa noite a todos. Rogo a Deus que ilumine e abençoe as minhas palavras para que elas se tornem úteis para todos nós. Hoje nós vamos ter um breve relato sobre o livro O Amigo Jesus. O Amigo Jesus foi escrito por José Carlos de Luca. O de Luca, além de ser juiz de direito aqui da vara da família, da vara da juventude, aqui do Foro do Tatuapé, é um ótimo orador e um excelente escritor. Então, assim, a tarefa é bastante árdua e eu espero transmitir um pouquinho do muito que esse livro nos dá, nos oferta. O livro é de uma riqueza ímpar. Procura destacar não só o lado divino de Jesus, mas também o lado humano. E isso o livro faz com extrema propriedade. Lembra-nos que Jesus passou por todas as vicissitudes da vida e necessidades humanas. Sentiu fome e sede. Chorou, teve medo, experimentou terríveis dores físicas. Teve momentos de tristezas e de alegrias. E foi tentado pelas forças do mal. Ou seja, por tudo quanto nós passamos, Jesus passou numa escala bem pior. Assim sendo, Jesus nos mostrou que podemos, pela prática do amor, vencer toda e qualquer barreira que impede a nossa evolução espiritual. Então, o que Jesus vem nos mostrar, e muito através do seu próprio sofrimento, e que nossa evolução só depende de nós mesmos. Ela está sempre ao nosso alcance. O livro, ele pode didaticamente ser dividido em 3 partes. Sendo a primeira parte, nitidamente percebemos quando estamos com um problema que a vida nos traz. Porque no mundo de provas e expiações não há aquele que não tem problema. Jesus nos compreende profundamente, pois ele mesmo passou por adversidades muito maiores. Nos leva à reflexão de que o problema jamais nos vencerá, com a única exceção, se nós abandonarmos o campo de batalha. Enquanto estivermos dispostos a combater o bom combate, Jesus estará ao nosso lado. Jesus não vai resolver os nossos problemas, porque somos nós que causamos problemas a nós mesmos. Nós costumamos achar que quando nós perdoamos alguém, nós estamos fazendo um favor. Quem pensa assim, como eu pensei por muito tempo, está errado. Porque, na verdade, como o próprio De Luca nos disse, nós somos herdeiros de nós mesmos. A vida somente nos devolve aquilo que nós ofertamos a ela. Então, na verdade, quando a gente perdoou alguém, nós estamos nos libertando daquilo que nós mesmos fazemos. Porque se uma má ação nos atinge, nós estamos diante da lei de causa e efeito. E isso o autor nos mostra com bastante propriedade. Ele cita um exemplo no livro, só assim, en passant, muito rápido, daquele tabagista que fumou a vida inteira, refutando todo e qualquer bom conselho. E quando chega a doença, é certo que foi ele que buscou a doença. Jesus provavelmente não vai curar ele da doença, mas se ele procurar Jesus, ele vai estar cheio de força para combatê-la.
Outro bom exemplo que Jesus nos dá é quando ele foi a Betânia. E Jesus dava franca preferência por ficar a Betânia. Porque Betânia fica a cerca de 4 ou 5 quilômetros de Jerusalém. E lá morava Lázaro, que era muito amigo de Jesus. Aliás, Betânia é um nome hebraico que vem de Bet Ainá, são duas palavras, que significa casa dos pobres. Bet em hebraico é casa e Ainá é pobre. Então, combinava bem com Jesus, né? Jesus se sentia bem onde estavam os pobres. E quando ele chegou na casa de Lázaro, como ele fazia em tudo quanto é canto, ele começou a pregar a boa nova para todos quanto queriam ouvir. E Maria imediatamente sentou-se aos seus pés, e Marta foi ter os afazeres domésticos. E quando Marta percebeu que estava fazendo os afazeres domésticos sozinha, ela foi reclamar com Jesus. E Jesus foi bem claro para Marta. Fala, Marta, os afazeres domésticos estarão aí para sempre, mas a boa nova não vai ficar para sempre com vocês, pois Maria escolheu a boa parte. Será que deixamos nossos afazeres mundanos para ouvir Jesus? Essa reflexão, aqueles que praticam a doutrina espírita já têm que estar consigo. Será que nós damos preferência para ouvir o Jesus de Nazaré, em vez de estar tão preocupado com as coisas mundanas? Porque as coisas mundanas ficam, elas são passageiras. É a característica de um mundo de prova e expiação. É ser passageiro. Outro bom exemplo, ele dá do samaritano, que caiu, como todo mundo sabe, o samaritano descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de malfeitores. E eis que passou um levita. O levita era o encarregado do povo hebreu de cuidar do lado religioso. E o sacerdote, igualmente, era encarregado, pois eles deixaram o seu dever de lado e foram embora. Já o samaritano praticou sim a caridade, que é aquilo que nós aprendemos tanto de Jesus quanto dentro da nossa doutrina. Quando o samaritano socorreu, ele praticou 2 tipos de caridade. A caridade material, que ele juntou-se óleo nas feridas, juntou o vinho e acolheu o homem ferido numa pousada. Mas ele deu ao principal, que é a caridade moral, que é a caridade do tempo. Ele sim parou e cedeu do seu tempo. E esse é o principal de todos, que é a caridade moral. Isso nos leva a uma profunda reflexão. Nossa passagem pela Terra é curta. Estamos priorizando o nosso tempo com o que realmente importa? Essa característica o livro nos mostra de maneira bem explícita. Então, só por isso já seria interessante. Outra coisa que o livro também nos escancara é que onde nós queremos ajuntar nosso tesouro. Todos nós sabemos que os tesouros materiais, como disse mesmo Jesus, o ladrão rouba, a ferrugem corrói e a traça consome. Então, ele nos aconselha e, de certa forma, mostra de maneira bem clara que onde a gente deve juntar o nosso tesouro. Desta forma, Jesus convida a seguirmos o exemplo de seguir aquilo que realmente interessa, aquilo que realmente é perene e durável. Jesus nos lembra também que Ele é o pão da vida. E o livro questiona, por que o pão? O pão é acessível a todos. Existe há mais de 6.000 anos. É simples e seguro de ingerir, assim como Jesus. Simples, humilde, acessível a todos e universal. Os hebreus tinham como costume sacrificar o cordeiro na Páscoa. Havia uma exceção, que eram os essênios, que em vez do cordeiro, porque eles pensavam consigo, o Deus não quer sacrifício de sangue, o que Deus quer que a gente sacrifique é o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então eles não matavam animal, eles partiam o pão.
Porque o pão, literalmente, na região de Jesus, tanto na Galiléia como na Judéia, que é mais ao sul, era a própria essência da vida, porque é um lugar muito árido e se não tivesse pão, não teria vida. Então, partir o pão significava partir a vida com semelhantes. E foi o que Jesus fez na última ceia. Ele partiu o pão e ofereceu a todos aqueles, como oferece até hoje, sendo o seu corpo. Jesus é o pão espiritual, pois sacia a fome de nossa alma. Toda vez que nós nos alimentamos do corpo do Cristo, nossa alma não tem mais fome. Toda vez que nós bebemos a água que Ele oferece, nós não teremos mais sede. É óbvio que Jesus está falando do Espírito. Aliás, o livro nos mostra com bastante clareza que não é a nossa matéria que Deus ama. Porque se Deus depositasse o amor na carne, ela não pereceria nunca. Porque onde Deus deposita o seu amor, fica para sempre. Então não é a carne que Deus ama, então é o Espírito. Então Jesus veio saciar a fome do Espírito. E isso também o livro mostra com bastante clareza. O segundo terço do livro, o autor mostra a benevolência. Ele fala a respeito da benevolência. Como no exemplo da multiplicação dos pães. O que Jesus olhou foi o sofrimento daquela gente. Por eles estar há muito tempo já vendo Jesus naquele lugar e a fome. Então Jesus se compadeceu, foi da fome. O milagre para Jesus foi um mero detalhe. O que foi importante foi o amor que ele depositou naquelas pessoas. Pois Jesus sente a dor dos espinhos que nos machucam, pois ele mesmo vestiu uma coroa de espinho. O livro nos mostra, conforme ocorre na parábola do filho pródigo, assim que o pai vê o filho, ele vai ao encontro recebê-lo com carinho. Assim também é o nosso amigo Jesus. Basta invocá-lo pela prece e ele vem logo ao nosso socorro. Na passagem de Jericó, onde Jesus avista Zaqueu, ele dá o maior sinal de benevolência que a gente pode ver nas Escrituras. Porque quando nos deparamos no livro com a leitura dessa passagem, percebemos que somente um bom e querido amigo nos vê com os olhos da misericórdia. Pois, apesar de rico materialmente, Zaqueu padecia da miséria moral. E somente ser um ser divino como nosso amigo e mestre é capaz de resgatá-lo. Porque Jesus tinha uma baixa estatura física, mas também uma baixa estatura moral. Precisa um amor muito grande, uma benevolência muito grande para relegar os nossos erros a um segundo plano e olhar a nossa essência. Porque o que incomodava Jesus, tanto que todas as vezes que ele curava alguém, ele dizia, vai, não peque mais. Então não é nosso erro que incomoda Jesus. O que incomoda Jesus é permanecermos nele. Isso sim. Porque a misericórdia divina, a benevolência do nosso amigo Jesus é tão grande que nós somos capazes de transformar nossos erros em acertos, em trampolins para a nossa evolução moral. Quando Jesus ressuscita Lázaro em Betânia, apesar da ocorrência ter acontecido, nos é lembrado de que Jesus nos ressuscita todos os dias de nossa vida. Ele nos ressuscita do túmulo do egoísmo, do ódio, da maledicência, do orgulho e tantos outros túmulos que ainda porventura nós nos enterramos. É esse a benevolência que o Cristo vem trazer. Nos tirar do túmulo do egoísmo, da maledicência, do preconceito, de dizer mal da vida alheia. Outro bom exemplo, que Jesus dava mais atenção à alma do que à matéria, porque Jesus sabia que a matéria era perecível, e às vezes a gente esquece porque acha que vai viver para sempre. Mas Jesus já tinha plena ciência da passagem da matéria. Foi na casa da sogra de Pedro, quando aquele aleijado foi colocado no teto e destelhou a casa da sogra de Pedro. Quando Jesus ouviu, a primeira coisa que ele falou, filho, perdoados estão os seus pecados.
Ou seja, Jesus se preocupava primeiramente com a alma, que a alma é imortal, e depois com o corpo. O corpo era mais pela dureza de nossos corações do que propriamente pela nossa alma. E Jesus também foi muito indulgente. Na passagem em que Jesus acalma a tempestade, nos é lembrado que nosso mestre dormia. E por que Jesus dormia em plena tempestade? Por causa da fé. A fé dele é inabalável. Lembra-nos que nós também, se tivermos fé, permaneceremos tranquilos diante das adversidades. No entanto, se esmorecermos na fé, a qualquer instante podemos despertar e clamar por Jesus que venha ao nosso socorro. Uma passagem bastante interessante foi logo quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Pedro, Tiago e João na praia. E o próprio Jesus começou a preparar o peixe. E quando sentou-se os três diante do fogo, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. E Jesus perguntou pela segunda vez para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, o Senhor conhece a todos, o Senhor sabe que eu amo. E quando Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro caiu num choro, porque ele sabia que tinha negado Jesus. Mas não foi um choro de tristeza, foi um choro de alegria, porque ali ele estava resgatando aquilo que ele deixou para trás. E foi tão importante essa indulgência que Jesus teve para com Pedro, que ele se tornou um grande, imenso apóstolo da palavra do Senhor. Então, aí que está a importância da indulgência. A terceira e última parte em que o livro é dividido, a gente percebe bem que trata-se do perdão. Jesus foi crucificado entre duas pessoas tidas como malfeitores. E a primeira pessoa disse a Jesus: se você é mesmo Messias, desce da cruz e tira nós daqui. E o segundo, de nome Dimas, falou: olha, em verdade nós estamos aqui por merecimento, mas esse daí é inocente. E pediu misericórdia a ele, que lembrasse dele quando ele entrasse em seu reino. E imediatamente Jesus lhe dirigiu a palavra e disse: ainda hoje estará no reino comigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o amor é tão profícuo, tão benevolente, tão imenso, que em diminuto trato de chão, ele opera milagres. É óbvio que não basta a gente só arrepender dos nossos erros na hora da morte, mas por incrível que pareça, ajuda muito. E a literatura espírita, inclusive esse livro aqui, nos mostra que isso é sim importante. Porque se nós estivermos em sintonia com Jesus, ajuda muito. E outra coisa que o livro também nos ajuda a entender é desapegar as coisas da matéria exatamente para quando a gente passar para o lado de lá. Quando passamos, outro exemplo muito grande de perdão, o apóstolo Paulo, que antigamente se chamava Saulo, aliás, Saulo é um nome hebraico, quer dizer o grande, e Paulo é um nome romano, que quer dizer pequeno. Ou seja, quando ele perseguia Jesus, ele se achava grande. E quando ele passou a seguir o Mestre, ele se autodenominou pequeno. Bem-aventurados aqueles que se fazem pequeno, porque serão grandes do reino dos céus. E assim foi o Paulo, o maior pregador do cristianismo que nós temos notícia. Pois bem, Paulo ele foi com a missão para Damasco. Ele foi justamente para prender e, se possível, matar Ananias. E quando ele viu Jesus, ele ficou cego. E o perdão tocou o coração de Ananias. Tudo bem que Ananias foi avisado pelo mestre, mas se ele não tivesse preparado, ele tinha o livre-arbítrio de não fazê-lo. E foi justamente aquele a quem Paulo foi perseguir que foi curar o Paulo, o Paulo, que depois ele passou a se chamar Paulo, mas na época era Saulo. Bom, se vocês lembram, eu falei que o livro era dividido claramente em 3 partes. A primeira parte é a benevolência.
A segunda parte é a indulgência. E a terceira parte é o perdão. A doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. E o que Jesus nos mostra, o autor nos mostra que Jesus foi nas três partes, benevolente, indulgente, perdoou todos os pecados, é exatamente a definição de caridade que nós temos nos livros dos Espíritos. O livro dos Espíritos, na questão 886, define o que é a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O livro também mostra uma passagem bastante interessante de Isabel de Aragão. Isabel de Aragão foi rainha de Portugal no século XIII. E ela se dedicou imensamente a cuidar dos mais pobres, os menos afortunados e principalmente os doentes. Ela foi de tão monta que a própria Igreja Católica a canonizou. Ela é conhecida como Santa Isabel. Mas ela tinha um sonho, e o que o marido, que era o rei Diniz, impedia dela fazer. Ela queria doar tudo e queria adotar a linha de Francisco de Assis. E o marido faleceu com 51 anos, e 13 anos depois ela também veio a desencarnar. Só que antes ela realizou um sonho. Ela se tornou uma freira franciscana. Então, assim, a gente tem vários exemplos no livro. Esse que eu acabei de citar é aquele que Jesus falava da candeia, né? Que não deveis colocar a candeia debaixo do alqueire. O alqueire é um cesto. Então, se você colocar a candeia, que é uma lamparina, uma luminária, debaixo do alqueire, ela vai perder o sentido. Mas quando você coloca no candeeiro, ela não ilumina só você. Ela ilumina todos aqueles que estão junto de você. E essa é o filé mignon da vida. É fazer alguém feliz. E quem segue Jesus, fatalmente vai encontrar a felicidade. O autor, eles nos dá um bom exemplo de como a gente consegue ser feliz nas mínimas coisas. Conta de Lucas que Jesus caminhava por uma estrada junto com os seus apóstolos e encontrou um cachorro morto. Os apóstolos logo se afastaram por causa do cheiro e do nojo. E Jesus olhou e disse, que dentes lindos que ele tinha. Então a gente começa a enxergar beleza em tudo. E enxergar beleza é ser feliz. Pessoal, agradeço imensamente a paciência por ter me ouvido e espero de coração ter transmitido alguma coisa. Muito obrigado a todos. Alô? E agora, após termos ouvido as palavras desse amigo, nosso amigo Eduardo, que trouxe para junto de nós os momentos da vida do nosso amigo Jesus aqui na terra. Jesus, tu disseste, aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Seis que sois o nosso amigo, de todos nós aqui em casa e aqueles que estão pela internet também nos assistindo. Te sentimos, Senhor, pegando nossas mãos como amigo que sois e nos dando essa força. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoe nossos pensamentos errôneos, nossa ansiedade, nossa pressa em sermos muitas vezes o que nem queríamos, por nos deixar levar por momentos curtos e passageiros, sem qualquer certeza pelo amanhã. Acalma nossas mentes, para que possamos bem receber o tratamento do passe.
Essas vibrações magnéticas que os mentores nos administram com tanto amor através dos médiuns, nossos amigos que se posicionam junto a nós. E assim, com uma respiração tranquila, imaginem uma luz que percorre todo esse ambiente, envolvendo nosso corpo, começando pelo coronário, onde temos a glândula pineal, ligada às funções do cérebro, comandando o que fazemos e traçando nossas atitudes. Seguimos com essa luz pelo frontal, glândula pituitária, localizada na fronte, entre as sobrancelhas, nosso centro de força, responsável pela intuição e criatividade. Descemos para o laríngeo, relacionado à glândula tireoide, situada sobre a garganta, exerce influência no controle do metabolismo e nas palavras que expressamos. Nossa luz chega agora ao cardíaco, glândula do timo, responsável pelo equilíbrio e o intercâmbio das emoções. Indo agora para o esplênico, ou plexo solar, glândula localizada sobre o baço, ligada à digestão, emoções e metabolismo. Seguimos ainda pelo umbilical, temos as glândulas suprarrenais, situadas sobre o umbigo, ligado à fisiologia da alma, ao campo das emoções, sentimentos primários e também ao sistema nervoso, razão pela qual as emoções violentas paralisam a digestão e repercutem no nosso fígado. Chegamos no básico, glândula suprarrenal, situada na base da coluna vertebral, abaixo do órgão sexual, que é o principal modelador dos estímulos da vida orgânica e espiritual do homem. Descemos com essa luz pela parte frontal de nossas pernas até os nossos pés e retornamos pela parte traseira, subindo pela nossa coluna, costela a costela, alcançamos o pescoço, chegando novamente ao coronário e encerrando o ciclo com o nosso corpo totalmente reequilibrado e protegido. Nos sentindo então revitalizados e gratos por todo o bem que recebemos, vamos estender essas energias aos nossos lares, clareando todos os ambientes, a todos que compartilhem nossa casa e a todos os lares vizinhos. Vamos caminhar também com esta luz ao nosso local de trabalho, envolvendo todos aqueles que participam de nossa vida diária. Vamos direcionar ainda essas energias curadoras àquela pessoa em especial, parente, amigo ou colega que conhecemos e sabemos que necessita de bênçãos para que seja agraciada pela sua recuperação. E agora, juntos, vamos tirar o que temos de melhor dentro de nós, de nossa mente, de nosso coração. Vamos juntos imaginar essa luz que sai de dentro de nós em direção ao universo e com esta força, unidos, vamos vibrar. Vibrar para que essas energias restauradoras sejam derramadas sobre o planeta Terra, imaginando essa luz ao redor de nosso planeta, dando orientação, discernimento aos governantes, orientando em suas decisões que a tantos têm afetado, principalmente aquelas famílias que estão sendo atingidas pelas guerras e outros onde confrontos armados levam à morte milhares de irmãos inocentes. Pedimos ainda que a população do mundo seja tocada pela necessidade de vigilância constante e oração permanente nesse momento de transição que o nosso planeta atravessa. Todas as energias são necessárias para que vibremos pelo bem em todos os momentos, em todas as nossas atitudes.
Pedimos que a harmonia e a paz do universo entre em todos os ambientes que hoje sofrem com esse momento que estamos atravessando. Vibremos por aqueles que ainda estão afetados pela Covid, pelo câncer, por doenças degenerativas. Vibremos pelos ambientes hospitalares, abraçando equipes médicas que tanto se dedicam à recuperação de vidas humanas. Vibremos pelos doentes, pelos que estão sendo medicados, pelos que estão na UTI, pelos que estão na fila de espera e os que não puderam ser atendidos. Vibremos pelos asilos, pelos orfanatos, onde idosos e crianças se sentem isolados e carentes de amor. Pelas mães que se viram abandonadas pelos filhos e pelos filhos que foram abandonados neste mundo. Vibremos pelos presídios, levando luz e sentimento de amor àqueles que merecem uma oportunidade para se renovar. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas abandonados e sem um lar. Vibremos por aqueles que estão à procura de um emprego, por aqueles que se envolveram com vícios e drogas. Façamos a nossa prece para que uma luz paire sobre todos, levando-os ao reequilíbrio, a uma renovação interior. Vibremos pelos espíritos sofredores, desencarnados, para que encontrem esclarecimentos. Vibremos pelos suicidas, pelos nomes dos encarnados e desencarnados que estão nas urnas. Vibremos pela nossa casa, paz e amor em Jesus, pela Caspagem, pela Crepagem, por todos os dirigentes, trabalhadores e frequentadores, pelos que estão presentes e pelos que nos veem pela internet. E em seguida, vamos abençoar as nossas águas, junto com os caboclos, os índios, as irmãs Marias, as equipes médicas, jesuítas que nos assistem, que retiram da natureza, do solo, das flores, das matas, todos os fluidos cósmicos e minerais necessários à fluidificação dessas águas, de todos os reservatórios, dos filtros, dos lares, energizando com todos os fluidos necessários ao bem. Que as equipes trabalhadoras do plano espiritual adicionem as energias necessárias à restauração de cada um. E assim, voltando à casa de paz e amor, agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus e todos os seres de luz e de amor que nos auxiliaram, aos mentores desta casa e aos mentores de cada um de nós por esse momento. Pedimos humildemente que velem por esta casa que tanto ampara os encarnados e desencarnados. E neste momento nos dirigimos à prece final, pedindo: Pai, de infinito amor e bondade, obrigado por mais um trabalho, obrigado pelo aprendizado, que sua luz nos guie nos caminhos corretos, que possamos de coração nos transformar moral e espiritualmente para chegarmos mais perto de Ti. Abençoe a todos aqueles que estão em suas casas, ouvindo a nossa palavra. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos guie. Que possamos então nos encontrar na próxima semana. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Vamos sair em paz, tranquilos. Estamos com muitas pessoas ao salão. Até terça. De luz, paz e amor em Jesus.